Olá, seja bem-vindo ao canal Vida Cristã, que a paz de Cristo seja com você. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2023 das lições Betel, ok? Nesse primeiro trimestre do ano nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, o Evangelho que nos mostra Jesus como alguém que veio a este mundo para servir. Nós já aprendemos em lições passadas aí que o Evangelho de Marcos fala mais do que Jesus fez do que aquilo que Jesus pregou. Então, quando você vê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, um sermão só de Jesus ocupa lá uns 3 a 4 capítulos do Evangelho de Mateus, um dos seus sermões. Já no Evangelho de Marcos você não encontra isso, né? Em todos os capítulos, quando você passa, quando você navega, o que você mais vê é Jesus fazendo alguma coisa, né? E Jesus ajudando alguém, curando o enfermo, né? Levantando um paralítico, aconselhando uma alma triste, né? Libertando outra alma oprimida por possessão maligna e por aí vai. Então Marcos apresenta para nós Jesus como um servo. E nessa lição, a lição de número 3, né? Nós vamos estudar sobre as particularidades desse servo, ok? Então vamos lá à nossa lição. Começando aqui pelo texto áudio, que diz o seguinte: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias está comigo e não tenho o que comer. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 2. Quem gosta de ler a Bíblia sabe muito bem que estas são as palavras de Jesus, né? Em um dado momento, em um dado dia, ele está lá pregando e a multidão tem acompanhado ele já há um bom tempo. E então ele diz isso para os seus discípulos, né? Que está tendo compaixão da multidão, né? Por aí você já denota o quanto o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como alguém disposto a servir. A nossa verdade aplicada diz assim: como discípulo de Cristo, precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras ações e aspectos, as ações e aspectos do caráter de Cristo, ok? O nosso texto de referência, né, o texto bíblico em classe, Marcos capítulo 8, versículos 1 ao 3, e depois você pula para o versículo de número 6. Diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Pulando para o versículo 6. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Então nós vemos aí um dos momentos em que Jesus multiplica, né, o alimento, multiplica pão e alimenta a multidão. Então você vê aí um fato muito interessante, né? Porque a gente fala muitas vezes na Bíblia de jejuns e a gente sempre menciona jejuns bem prolongados, né? Como por exemplo de Moisés, né, que passou 40 dias lá no monte com Deus, não comeu, não bebeu. Aí ele desce e a Bíblia não faz referência de que ele tenha se alimentado, mas diz que logo depois de fazer a correção do pecado do povo, ele volta a subir ao monte, né? E passa mais 40 dias e 40 noites. Então possivelmente o maior jejum da Bíblia seja o de Moisés, né? Possivelmente 80 dias, né? Sem comer e sem beber. Isso não é certo, né? É subentendido. Não está dizendo lá no texto que ele não tenha comido, apenas não faz referência a isso, e aí você pode imaginar que tenha sido, tá bom? Uma outra pessoa também que faz um jejum muito prolongado é o próprio Jesus Cristo, né? Lá no começo do seu ministério, o próprio Evangelho de Marcos cita isso, né? Que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para o deserto, e lá esteve por 40 dias e 40 noites jejuando, né? E é um outro jejum muito prolongado que a Bíblia descreve, né? Mas aqui nesse texto existe uma coisa muito legal, né? Você vê que essa multidão estava com Jesus durante 3 dias, né? E pelo que a gente entende das palavras do próprio mestre, aquela multidão estava sem comer também, né? Eles passaram 3 dias com Jesus em jejum, sem comer, possivelmente, talvez também sem beber, não sei. O texto não é bem claro, mas diz que eles estavam com fome. Então nós vemos aí um jejum coletivo
né, durante 3 dias, né, as pessoas acompanhando, ouvindo Jesus em jejum, né? Que coisa maravilhosa. Na verdade, se nós pudéssemos um dia estarmos assentados em um determinado lugar para ouvir, né, as pregações do próprio Jesus, para ver ele em ação, talvez também nem ligasse muitos para comer. Mas ele, depois daquele período, teve sim compaixão na multidão, viu que o povo estava com fome, e então ele se propõe, né, a servir aquele povo, servir alimento para aquele povo. Então ele toma a mão ali, toma posse ali de alguns pães, poucos pães que tinham, que não davam nem mesmo para ele e seus discípulos, mas ele pega aquele pão, ora ao Pai, multiplica aquele pão e dá de comer a toda a multidão, né? Isso é o que você mais vê no Evangelho de Marcos. Por isso dizemos que Marcos é o Evangelho do servo, né? Daquele que veio para servir. Na nossa introdução nós temos o seguinte: veremos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo durante seu ministério terreno se deu progressivamente, tá? Então nós vamos tratar disso, de como é que esse servo foi se revelando à medida que ele caminhava, né, pela terra de Israel, ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando, curando os enfermos, alimentando pessoas, tá bom? Enfatizaremos 2 aspectos da identidade do servo sofredor que se destacam no Evangelho de Marcos, que é autoridade e compaixão, tá? Então, a lição vai destacar, né, 2 aspectos da identidade: autoridade e compaixão, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro ponto já, que traz como título a identidade do servo, né? Podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que a faz ser distinta de todos: a cidade onde nasce, o nome, o sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, quem são seus irmãos, sexo, impressão digital, data de nascimento. Tudo isso é o que identifica a pessoa, né? Esse conjunto, né, de aspectos, né? Esse conjunto de informações sobre uma pessoa é a sua identidade. É claro que aqui no Brasil, nosso país, a nossa cultura, né, nós temos um documento chamado, inclusive, de carteira de identidade, né? Então, com esse documento em mãos, a gente tem a nossa identificação, né? Através daquele documento, as pessoas sabem o nosso nome, sobrenome, de onde nós viemos, né? O nome dos nossos pais, isso tudo, né? Então, isso é a identidade, né? Aquela carteirinha, ela fala aquilo que nós somos, né? Nem sempre isso é possível, nós temos em mãos um documento. Então, a partir daí, né, as nossas ações, o testemunho de alguém que nos conhece é quem forma a nossa identidade, né? Então, nós não temos de Jesus um documento, né? Nós não temos um documento de Jesus para identificarmos ele, mas temos o testemunho, né, de vida, o testemunho das pessoas que estiveram com ele, que conviveram com ele e que posteriormente escreveram esse testemunho, né, escreveram sobre a pessoa de Jesus Cristo, né, e isso trouxe para nós a sua identidade, né? No versículo, no primeiro tópico do primeiro ponto diz assim: muitos não conheciam a identidade do servo, né? No começo, né, as pessoas não conheciam a Jesus, né, no começo do ministério, então as pessoas não conheciam bem, não sabiam quem ele era, não sabiam o que ele representava, né? É isso que vai tratar aí o primeiro tópico do primeiro ponto. Servir a Cristo também implica em conhecê-lo. A despeito deste pensamento, a melhor forma de conhecer mais sobre ele é por meio do estudo das Santas Escrituras, ou seja, da Bíblia, né? Em particular, o Novo Testamento, que descreve sua história e como ele morreu na cruz por nós. Então, nós não vivemos na época dele, nós não o conhecemos pessoalmente, não temos, né, a carteirinha de identidade dele, né, não há essa identificação, mas temos a Bíblia Sagrada, como eu falei antes, o testemunho de pessoas que conviveram com ele, né, e que deixaram isso documentado, deixaram isso escrito para nós, né? Então, os discípulos na sua época passaram a conhecer ele convivendo com ele. Nós não temos essa condição de conviver com ele hoje, mas temos o testemunho das pessoas que conviveram, e aí para a gente identificarmos o Senhor, para sabermos quem de fato ele é, a gente precisa conhecer a Bíblia Sagrada, ok? Podemos dizer que desde o início Jesus é uma figura que causa admiração em muitos,
pois não se sabia direito como defini-lo, né? De início as pessoas ficaram assustadas, nós vamos ver já vai falar sobre isso. As pessoas ficaram assustadas, né? Porque não conheciam a ele, né? Não conheciam a Jesus, não tinham andado com ele, e Jesus, quando ele veio, ele trouxe uma mensagem diferente do que o povo conhecia, o que trouxe ainda mais impacto, né, sobre as pessoas. Afigura-se que o Evangelho de Marcos nos apresenta a identidade de Cristo, Filho de Deus e servo obediente, né? Esse é o primeiro tópico do primeiro ponto, né? Tratando sobre como é que as pessoas passaram a descobrir, né? Mostrando que as pessoas não conheciam a Jesus e que a manifestação dele trouxe essa curiosidade, trouxe esse impacto, né? Essa até mesmo uma preocupação. As pessoas ficaram meio que assustadas, mas quem é esse? Né? Em dado momento nós vamos ver já aí que até o vento obedece a sua voz, né? O segundo tópico vai falar sobre o servo conhecido progressivamente. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum e expulsar de um homem, em Marcos 4,41, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos temerosos se perguntaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos ainda acrescentar que em Marcos 6, 1 a 6, as perguntas de quem de fato era Jesus se agrudam, tendo início as tentativas mais diversas para dar conta de quem de fato ele era, né? Me lembro agora daquela passagem quando o próprio Jesus chegou para ele e disse: ó, o que é que as pessoas dizem que eu sou? Né? Porque as pessoas estavam começando a conhecer Jesus, né? Você deve ter em mente que o período do ministério de Jesus foi muito curto, né? O período em que ele pregou, em que ele, desde Caná da Galileia, quando ele fez o primeiro milagre público, né, registrado na Bíblia, que foi a transformação da água em vinho até a sua morte, a duração aí foi mais ou menos 3 anos e meio. Então é um período muito curto assim para impactar toda uma geração, né, toda uma nação, ok? O povo, não apenas a nação do povo judeu, mas também romanos e pessoas de outras nacionalidades que circulavam por Jerusalém, pela Judéia, pela Galileia, pela terra de Israel naquela época, né? Havia um circuito muito grande de pessoas que iam e vinham, principalmente por causa das festas dos judeus, que traziam judeus de outras nações, de vários lugares do mundo. Então, quando Jesus pregou o seu ministério, ele não impactou apenas o grupo judeus, mas também outras pessoas que circulavam pela Judéia, né? Haja vista aquela mulher Ciro-fenícia, né? Que uma certa vez, quando Jesus estava lá em cima, nas extremidades, ela veio até o território de Israel para clamar ao Senhor, pedir ao Senhor pela sua filha, ok? O terceiro tópico do primeiro ponto vai tratar sobre andar com o servo nos faz conhecê-lo, né? Voltando a dizer que hoje a gente não pode literalmente andar com Jesus, né? A gente anda com Jesus quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, né? Lemos a Bíblia Sagrada, então a gente tem um certo contato com quem Jesus de fato é. Não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Neste sentido, temos a certeza de que para conhecer Jesus de verdade precisamos nos relacionar com Ele, né? Aí vem um fato interessante, que o nosso relacionamento com Deus, ele se dá a princípio por conhecermos a palavra de Deus, né? Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então o ponto inicial é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. A partir daí nós temos a nossa fé nascida e crescida dentro de nós, para então aprofundarmos o nosso relacionamento, para vivermos um momento espiritual, né, com Jesus, porque aí a gente passa a ter um momento a sós com Deus, que só entende quem experimenta aquilo. Foi o que Jesus disse, por exemplo, a Nicodemos: ó, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos ficou: como assim nascer de novo? Jesus explicou para ele sobre o nascimento, e após ter nascido de novo, então ele experimentou um outro relacionamento com Jesus. Se você ainda não conhece esse tipo de relacionamento com Deus, com Jesus, então leia a Bíblia Sagrada, né? E aí, após ler a Bíblia e receber a fé salvífica no seu coração, você vai entender o que é esse relacionamento com Jesus.
Marcos nos mostra em seu evangelho que a última vez que a pergunta sobre a identidade de Jesus aparece no livro, feita pelo próprio Jesus e dirigida aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros dizem que tu é Elias, mas outros dizem que tu és um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos que os discípulos, eles tiveram uma visão diferente acerca de Jesus, do momento em que Jesus encontrou com eles, lá na beira do lago, né, quando Jesus os chama para segui-los, né, que eles deixariam de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens. Essa foi a promessa que Deus fez a eles. E baseado nesta palavra, né, a fé afloresceu dentro deles e eles foram ter um relacionamento mais próximo com Jesus. Lá na frente, né, até então, para os discípulos, Jesus era um mestre, um orientador, né, um líder espiritual. Lá na frente, já no final do ministério, Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: quem vocês acham que eu sou? Qual é a identificação que vocês têm de mim? Aí Pedro toma a frente, né? A gente sabe que Pedro sempre foi aquele discípulo mais afoito, né? Mais ousado. Então Pedro toma a frente e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós vemos aí um desenvolvimento da identidade de Jesus na vida dos apóstolos. Pedro agora, depois de andar com Jesus e ter intimidade com ele, expressa sua firme convicção de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ok? Esse aí é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição hoje, que fala sobre a identidade do servo. Vamos então agora para o segundo ponto, né? Que é a autoridade do servo, ok? A partir do que se pode ler no Evangelho de Marcos, Jesus, por onde caminhou, realizou muitos prodígios e seu ensino era admirado por todos que o seguiam e os ouviam, porque possuía autoridade, tá? Então nós vemos aí que Jesus, apesar de servo, né, de ser identificado no livro de Marcos como servo, mas ele era um servo que tinha autoridade, tá? Um pouco antes nós falamos aí sobre o momento em que Jesus vai a Cafarnaum, né, lá no início do seu ministério, após juntar alguns dos seus apóstolos, ele vai a Cafarnaum, ele prega na sinagoga, né? Ele faz alguns milagres, inclusive expulsa o demônio de uma pessoa, e aí todos ficam admirados, porque Jesus não apenas ensinava diferente dos fariseus, ensinava como alguém que tem autoridade, como ele demonstrava a sua própria autoridade, fazendo os milagres, né? E impondo também a sua espiritual ao mundo espiritual, a sua autoridade ao mundo espiritual, ao expelir os demônios, ok? A autoridade da mensagem do servo. Acredito que é isso que vai tratar aqui esse primeiro tópico do segundo ponto. Podemos afirmar que a fonte da autoridade de Jesus vinha dos escritos deixados pelo evangelista Mateus. Nos escritos deixados pelo evangelista Mateus, lemos as seguintes palavras de Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então a autoridade de Jesus não vinha de imposição social, de cargo governamental, né? A autoridade de Jesus vinha do próprio Deus. Ao longo do Evangelho de Marcos, podemos visualizar que a palavra de Jesus diferia de tudo o que o povo estava acostumado a ouvir, né? Aquilo que eu falei anteriormente. O povo admirou-se da mensagem de Jesus porque ele pregava de uma forma diferente dos fariseus. Pregava como alguém que tinha autoridade, que sabia o que estava pregando. E repreendeu Jesus, né? Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, né? Faltou aí uma parte do versículo, com grande voz saiu, né? Deixou aquela pessoa, né? Ao notarmos os demônios saindo, será hesitar, podemos constatar que sua mensagem apresentava autoridade nos céus. Acho que houve algum erro aí na digitação, tá bom? O fato é que Jesus, ao se apresentar, né, com aquela pregação diferente dos fariseus, ele não apenas falava com autoridade,
mas ele também agia com autoridade, tá bom? Então, inclusive tem uma outra passagem que Jesus chega em Decápolis, né? E o texto diz que ao chegar, né, descer do barco, né, ele atravessou o lago da Galileia, o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, é tudo a mesma coisa. Quando ele desce do barco, né, havia na cidade uma pessoa que estava possessa por espíritos malignos. E o texto diz que quando Jesus desce do barco, aquela pessoa vem correndo ao encontro de Jesus, se prostra diante de Jesus para indagar por que ele foi ali, né? Que ele iria atormentar, iria atrapalhar, né? O que aqueles espíritos malignos estão falando. Então, nós vemos nisso aí a autoridade de Jesus Cristo, ok? Do servo, né? A autoridade do servo foi atestada por sua palavra, é o que diz o segundo tópico do segundo ponto. Para bem compreender nas palavras de Jesus, existiam ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber e admirar. Pelo que se pode notar, a sua maneira de ensinar fazia com que ele apresentasse as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições dos religiosos, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste. Isso foi as palavras de Jesus quando ele falando aos fariseus, né, acerca dessas tradições religiosas, né, mostrando essas tradições. Ele diz: vocês com essas tradições estão invalidando a palavra de Deus, né, que eles mesmos criaram essas próprias tradições. Importante ressaltar que nos ensinamentos de Jesus, ele nos faz perceber a sua autoridade sobre os demônios. Por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Isso em Marcos, capítulo 7, versículo 29, que já é uma outra ocasião em que Jesus liberta uma outra pessoa também da possessão demoníaca, demonstrando assim a sua autoridade, ok? A autoridade do céu foi confirmada perante o mundo espiritual, é o que trata aí o terceiro ponto, apenas para consolidar aquilo que nós já temos falado ao longo desse segundo ponto. Acompanhando o itinerário traçado no Evangelho de Marcos, vemos que Jesus é a demonstração apropriada do Pai. A ele foi oferecido o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, ficando evidenciado em todo o Novo Testamento que até mesmo sobre os demônios, né? Aí ele cita aí outra passagem da Bíblia, do livro de Marcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles povos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos povos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Então essa daí é aquela passagem que eu citei agora há pouco, em que Jesus, ao descer do barco, né, esta pessoa que estava possessa, não por um, mas por vários espíritos malignos, né, ele então corre até Jesus e se prostra diante dele para lhes indagar por que Jesus tinha ido ali para atormentar eles. Então a presença de Jesus por si só já atormentava o mundo espiritual, né, o mundo maligno, porque aqueles demônios vieram até Jesus incorporados naquela pessoa, né, e disseram para Jesus: por que o Senhor veio para cá? O Senhor veio nos atormentar, né? A presença de Jesus causava uma convulsão no mundo espiritual, tamanha era a autoridade que Jesus Cristo tinha, né, o servo de Deus. Então no terceiro ponto nós vamos falar sobre a compaixão do servo, mas antes de nós irmos para o terceiro ponto, né, se você ainda não for inscrito no meu canal, né, no canal Vida Cristã, se inscreva, né, após a aula aí, deixe o seu like, tá bom? É muito importante para o canal que você faça isso. Ative o sininho, porque aí as próximas aulas, os próximos vídeos que eu lançar aqui, você vai poder ter, você vai receber a notificação, tá, assim que eu lançar. E não deixe de compartilhar também, né? Com certeza pode haver, você talvez tenha amigos que queiram, que se interessem por esse assunto, em estudar a Bíblia Sagrada, e esta aula com certeza vai ajudar essa pessoa, tá bom? Então, se inscreva, deixe o seu like, tá? Ative o sininho e compartilhe, tá? Vamos lá então para o terceiro ponto, que é a compaixão do servo, ok? Vamos ver o que nos traz a revista aqui
né, sobre este assunto. O Evangelho de Marcos descreve que Jesus, em suas peregrinações pelas cidades e povoados, ao notar as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam angustiadas e desfavorecidas, como ovelhas que não têm pastor, né? Então nós vemos aí, apesar de Jesus ter sobre ele esse poder, essa autoridade, né, tão forte, que o povo tiveram dificuldade para compreender, para entender, para aceitar no começo, né? Ele não se sobrepunha sobre as outras pessoas, né? Ele não se achava superior às outras pessoas. Era o servo que detinha nele todo o poder, né? Jesus tinha o poder de fazer coisas tremendas, gigantescas, que as pessoas não tinham, né? E ainda hoje nós não temos, né, o contato com esse tipo de maravilhas. Apesar de a gente ver ainda nos nossos dias, acontecem sim milagres. Nos nossos dias nós temos pessoas, né, que ainda são curadas nas igrejas, na vida cristã como um todo, né? Nós temos pessoas que são curadas de enfermidades que os médicos não podem curar, mas Jesus fez coisas que hoje em dia a gente não vê mais, né? Como por exemplo, né, acalmar o vento e o mar, né? Hoje em dia, se ainda existe, não se torna conhecido, tá bom? Então nós temos lá no primeiro tópico do terceiro ponto, a clemência do servo. O Evangelho de Marcos, assim como os demais, nos apresenta que a morte, assim como as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, são decorrentes da queda. Então, na verdade, essa questão da queda, do pecado, ela vai muito mais além do que simplesmente as doenças, né? Sabemos que as enfermidades, hoje o nosso corpo, ele é atingido pelas enfermidades, ele se degenera por causa da queda. O pecado nos colocou nesta condição, né? Nós não estamos assim quando somos atingidos por uma enfermidade, né? Ou até mesmo por uma calamidade de um fenômeno natural, né? Como enchentes, essas coisas assim, uma avalanche, isso aí, nós não estamos pagando o pecado, tá? Nós somos submetidos a isso como uma consequência, tá bom? Então, o que o pecado trouxe para as nossas vidas, para a vida humana, para a vida como um todo, ele nos colocou nessa condição. Não é que isso seja o pagamento, a punição pelo pecado, mas é uma consequência da condição em que nós estamos. Tá bom? Quando o salmista diz, por exemplo, e em pecado me concebeu a minha mãe, ele não está falando de um ato de pecado, mas de uma condição que nos faz pecar, ok? Entretanto, podemos verificar que Cristo veio ao mundo e demonstrou compaixão ao libertar os homens das garras de Satanás, né? É o que está escrito lá em Marcos 8, 1 a 2, que diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos: olha, tenham compaixão da multidão, né? Então, foi o que nós lemos lá em cima, quando Jesus multiplica o pão. Mas ele também demonstrou sua compaixão, quando ele, por exemplo, curou o cego Bartimeu, quando ele levantou o paralítico lá em Betesda, né? Sempre que Jesus fazia alguma ação para ajudar alguém, ele estava demonstrando, né, a sua clemência, a sua compaixão, o seu amor para com as pessoas. Que vemos então? Que o servo, por sua compaixão, curou a todos que iam até ele, né? Aqueles que o procuraram, todos eles foram atendidos, né? Infelizmente, Jesus não pôde fazer, né, cumprir o desejo do seu coração, que era curar a todos, né? Em algumas citações, nós vemos o texto bíblico falar que havia muitos paralíticos, né, muitos doentes onde Jesus estava, mas Jesus não pôde curar todos, né, em algumas ocasiões por causa da dureza do coração, da incredulidade do coração. A palavra de Deus diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham fé, creiam. Sem fé é impossível você receber alguma coisa de Deus. Então, quando você tranca o seu coração e diz não para Deus, dificilmente você vai ser alcançado pela sua mão, né? Porque é necessário que, ao se aproximar de Deus, a gente tenha uma fagulha de fé, senão
fica difícil, né? Então, isso aconteceu quando Jesus estava aqui. Ele queria curar a todos, mas nem todos ele pôde curar. E em muitas situações o próprio texto diz que ele não fez por causa da incredulidade das pessoas. O segundo tópico do terceiro ponto vai falar sobre o servo que se compadece, né? A partir da ótica do Evangelho de Marcos, podemos dizer que os males, doenças e a morte passaram a existir em decorrência da entrada do pecado no mundo. Dentro deste panorama, podemos dizer que o pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Foi o que eu falei agora há pouco no outro tópico, né? Depois da queda, o ser humano já não seria mais o mesmo. Entretanto, Jesus demonstrou compaixão ao vir ao mundo para resgatar o homem da maldição do pecado. Cristo demonstrou todo o seu amor se fazendo pecado por nós, e na cruz levou as nossas iniquidades sobre si. Isso nos mostra que o servo se compadece de nós, tá? Então, temos aí algumas coisas importantes, interessantes para a gente falar sobre isso aí, né? Primeiro, já falei lá no outro tópico, né, sobre a questão de as coisas ruins deste mundo são uma consequência, né? Uma consequência do pecado, tá bom? Inclusive, o texto bíblico lá em Gênesis diz que até os espinhos das flores, eles nasceram após a queda do homem, após o pecado entrar no mundo, né? Então, até os espinhos são uma consequência do pecado, né? Deus não botou o espinho lá na planta para punir o homem, para que o homem fosse ferido quando tocasse na flor. Não é isso, não. O espinho nasceu como consequência, né? Há outro texto bíblico sagrado que também diz que por causa dessa queda, né, por causa da entrada do pecado no mundo, a terra como um todo está envelhecendo, está enfraquecendo, né? E uma amostra disso é que lá na antiguidade as pessoas plantavam pouco e colhiam muitíssimo, né? Hoje as pessoas plantam muito mais e colhem muito menos. A terra está ficando fraca, está enfraquecendo, ok? Então isso é muito importante você entender, que isso que acontece com o planeta Terra, com o ser humano, as doenças, as enfermidades, o nosso tempo de vida que está diminuindo a cada vez, é porque nós estamos nos afastando de Deus. Isso é uma consequência do nosso afastamento de Deus, ok? Segundo, que mesmo tendo sido nós os causadores dessa consequência, né, nós é que nos afastamos de Deus, o amor de Deus por nós é tão grande que ele, percebendo que a gente não conseguiria voltar para ele veio até nós, né? E a maior atitude, né, o maior sinal deste amor tão grande por nós é a vinda de Jesus Cristo. O próprio Deus deixou o céu, deixou a sua glória, né? Abriu mão da sua majestade, da sua glória no céu e veio ser um de nós aqui na terra, servindo aquelas pessoas que estavam com ele, né? Morrendo na cruz pelos nossos pecados, tá? E aí, aceitando esse sacrifício de Cristo, como consequência, nós temos o nosso retorno para Deus garantido, ok? Então esse é o nosso terceiro ponto, né? E agora nós vamos então, nós ainda temos aqui o terceiro tópico, né? No primeiro tópico, no terceiro ponto, que é: o servo nos ensina que onde há compaixão, abunda o amor. Chama-nos a atenção o fato de que na cura de um leproso, Marcos relata que Jesus demonstra sua compaixão a esse homem, quando ele diz lá: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante deles, lhe dizia: se queres, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, né, estendeu a mão e tocou, e disse: quero, seja limpo, né? Então nós vemos aí que Jesus Cristo, né, Marcos escrevendo acerca desse momento de Jesus Cristo, ele se preocupa, né, certamente, com certeza inspirado pelo Espírito Santo, em nos mostrar que a atitude de Jesus foi feita pela sua grande compaixão para com aquele homem, tá?
não apenas por ele, mas por todos aqueles que vieram até ele, né? Você vê que o cego Bartimeu, então, apesar de que não está dizendo lá que Jesus teve uma grande compaixão do cego Bartimeu, mas nós vemos que Jesus, ao ouvir o Bartimeu clamando, ele para o que estava fazendo, chama o cego Bartimeu e cura ele da sua cegueira, demonstrando assim a sua grande compaixão. Compreende-se facilmente com esse fim, que com esse fim Jesus veio ao mundo para demonstrar sua compaixão com todos que se aproximavam dele, curando doentes, ressuscitando mortos, para que todos fossem salvos das garras de Satanás, né? Jesus, no seu período, né, de ministério na terra, ele ressuscitou mortos, né? E um dos mais impactantes, né, é o seu amigo Lázaro, né? O seu amigo Lázaro, quando Lázaro adoeceu, né, as suas irmãs pediram que alguém fosse chamar a Jesus. Jesus estava em outra cidade e eles foram lá, chamaram a Jesus e avisaram: Jesus, teu amigo Marcos está, teu amigo Lázaro está muito doente, né? E Jesus então, ok, tudo bem, eu vou lá. Só que Jesus não foi imediatamente, não voltou com os mensageiros, ele deu um tempo. Depois foi que Jesus foi para a cidade onde Lázaro vivia. E aí, ao chegar lá, né, as suas irmãs já estavam em pranto, chorando, porque Lázaro tinha morrido, né? Então Jesus, ao chegar à boca do sepulcro, diz que Jesus, vendo as suas irmãs, né, chorando, né, ele então chora também. Ele chorou, né, com os familiares, né, as irmãs de Lázaro. E aí ele vai e ressuscita Lázaro, ele traz Lázaro de volta à vida. Então nós vemos aí a compaixão, o amor, né, que Jesus tinha para com as pessoas, né? Uma outra pessoa que Jesus ressuscitou dentre os mortos também, e não era conhecido, não era amigo de Jesus, não convivia com Jesus, né? Mas Jesus, ao chegar na cidade de Naim, ele dá de cara, né, com aquela mulher que estava levando o seu filho, né, o caixão do seu filho, para enterrar. E Jesus, vendo a situação daquela mulher, então ele se aproxima dela e diz: mulher, não chores, né? Eu estou aqui, eu vou trazer a solução para o seu problema. E aí então ele toca no rapaz, né? E ao tocar no rapaz, o rapaz volta à vida e ele devolve aquele rapaz para a sua mãe, né? Então nós temos aí uma demonstração também da compaixão de Jesus, não apenas pelos enfermos, né, mas por aqueles que choram os seus mortos, ok? Aliás, é uma das promessas da Bíblia Sagrada, é que todos aqueles que morrerem em Cristo, né, ressuscitarão, receberão um corpo glorificado e viverão para sempre com o Senhor, né? Aqueles que se aproximam de Jesus Cristo têm esta promessa nas suas vidas, ok? Aqui nós encerramos então os 3 pontos desta lição. Vamos então para a nossa conclusão. É na caminhada e no relacionamento diário com o Senhor que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus Cristo. Então, para conhecer a Jesus Cristo, você começa, né, estudando a Bíblia Sagrada. Esse estudo ele nunca para, né? A gente nunca sabe tudo sobre a Bíblia, sobre Jesus Cristo. Devemos sempre estar buscando na palavra de Deus, né, um relacionamento, uma identificação mais próxima com Jesus Cristo. E esse conhecimento, ele é progressivo, né? À medida que você vai caminhando, à medida que você vai crescendo, você vai conhecendo ainda mais ao Senhor, porque você passa do pontapé inicial de ouvir ou de ler a palavra, o testemunho, né, daqueles que viveram com Cristo e escreveram essa experiência com Cristo, como foi a vida, o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Você passa desse pontapé inicial para um segundo pontapé, que é um segundo passo, que é ter um relacionamento, um conhecimento pessoal com Cristo, porque esse encontro que nós temos com a palavra de Deus, que transforma as nossas vidas, nos faz nascer de novo, né? Foi o que Jesus ensinou para Nicodemos, né? Nos traz uma nova perspectiva. A nossa mente, o nosso espírito, nossa alma, ele é elevado a uma nova perspectiva de conhecimento de Deus,
né? E nessa nova perspectiva nós temos aí vários passos, né? Vários degraus que nós vamos subindo à medida que nós conhecemos cada vez mais a Cristo, através da leitura da palavra de Deus, através do jejum, através da oração, né? Nós aprendemos em lição passada aí, que é a importância da oração na vida de Jesus e como ela é importante para as nossas vidas também. Isso nos faz crescer e nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo, aprendendo a servir, né, aqueles que estão ao nosso lado, como fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a nossa lição, né, nesse domingo, essa é a nossa lição nesse vídeo também, as peculiaridades do céu. Então se você gostou dessa lição, deixe o seu like, tá? Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Uma outra coisa também muito importante, que eu vejo muita gente assistindo os vídeos, mas poucas pessoas comentam. Deixe o seu comentário aí, faça uma pergunta, né? Ou faça uma crítica, ou faça um comentário, algo mais que eu possa ter deixado escapar aqui, que você tenha esse conhecimento, coloque aí, porque as outras pessoas que vão assistir esse vídeo também vão ter acesso ao seu comentário e vão poder enriquecer, né, esta aula. Então deixe o seu comentário, deixe uma pergunta, né, faça um comentário, deixe pelo menos um cumprimento lá, a paz do Senhor, um bom dia, mas é muito importante o seu like e o seu comentário, tá bom? E compartilhe este vídeo, né, com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a mais esse conhecimento da palavra de Deus. Muito obrigado por estar comigo esse período de tempo, que Deus te abençoe e até a próxima.